Sabe aquele desejo bem profundo de querer que a vida seja diferente? E que no fundo você sabe que para que o rumo da sua vida mude, você precisa tomar decisões grandiosas. Mas só de pensar em fazer isso, dá um frio na barriga e um desespero que vem junto aquele medo de perder o controle. Mas hoje eu quero compartilhar com você e te contar o que acontece do outro lado do medo. O que acontece quando você confia na vida, essa mágica que existe de um alinhamento das coisas acontecerem como bênção e serem ainda melhores do que você podia imaginar. Mas para contextualizar essa minha linha de raciocínio, eu vou te contar brevemente uma fase da minha vida que eu fiz mudanças significativas e que estão reverberando até hoje. Com 24 anos, eu saí da minha cidade, eu cresci em Curitiba, nasci no interior, mas cresci, vivi, construí a minha base em Curitiba, mas de repente não fazia mais sentido viver tudo que eu estava vivendo, o ciclo de amigos, as minhas escolhas, elas não estavam alinhadas com o meu crescimento, com o meu desenvolvimento. Aí eu tomei uma decisão de ir para Santa Catarina. A partir dali, muitas coisas se abriram, minha percepção de vida, o meu encontro com a espiritualidade, o meu encontro com o autoconhecimento. E se você vive isso, você sabe que é uma toca do coelho. Quanto mais você caminha, mais profundo fica e não tem volta. Você só precisa ir para frente. Então, a vida ela foi abrindo cada vez mais oportunidades. Em 2020, eu dei uma passada novamente em Curitiba para me despedir de umas amigas, porque a minha ideia inicial era continuar viajando. Mas aí deu a pandemia e eu acabei tendo que ficar por lá. E fiquei praticamente 2 anos, de 2020 até o comecinho de 2022. E aí, é agora que eu quero contar essa minha grande decisão. Eu acredito que, mesmo que eu tenha tomado decisões anteriores que me levaram para esse ponto, eu acho que foi ali realmente que eu fiz uma grande loucura e que foi a melhor coisa que eu já fiz até hoje. Então, eu morando em Curitiba, passei por vários processos, vários desafios. Eu quero destrinchar um pouco mais sobre esses movimentos, mas eu vou escolher outros temas de vídeo para compartilhar, porque senão eu vou perder a linha de raciocínio, vai ficar muito longo e na realidade eu quero ser objetiva também para que você perceba que se está acontecendo esse movimento com você, se você está sentindo esse chamado de mudança, eu tenho a intenção de ser uma colaboração também para te mostrar o que acontece quando você realmente confia, quando você realmente dá um salto de fé e dá uma chance para a vida te mostrar o que ela tem de melhor para você. Nessa época, eu tinha começado a empreender e eu criei uma marca de produtos de autocuidado e biocosméticos. Então, eu fui estudando, fui produzindo, eu vivia numa fase de muita escassez, na verdade. Eu vendi o almoço para comprar a janta, foi um grande desafio, mas eu não desisti. Eu fui fazendo etiquetas manuais, então eu fazia banhos, escaldapés, chazinhos, tudo desse movimento do universo de autocuidado energético e espiritual. E, de repente, as coisas começaram a fluir. Eu tinha uma página no Instagram, a vida começou a ir para frente, eu fui criando mais contato com pessoas, tendo clientes. Eu realmente percebi que eu estava dando um passo de expansão na minha vida naquele momento. Só que, ainda assim, no meu coração, eu tinha um chamado muito grande para ir para a Bahia. Porque quando eu fiz essa mudança lá com 24 anos e fui para Santa Catarina, teve um período que eu fui fazer voluntariado pelo Worldpackers. Não sei se você já escutou falar, é um site que você troca moradia por trabalho. Então eu fui para Bahia, fui para Boipeba, fiquei 1 mês em um hostel. Então eu ajudava com a limpeza do ambiente, dos banheiros, da cozinha. Cada dia era uma atividade diferente e eu trocava por moradia. Então eu morava de graça, né, de graça em troca de trabalho, e tinha o café da manhã. E quando eu fui para Bahia, que eu conheci essa ilha de Boipeba, eu fiquei apaixonada, porque até então eu sentia que não tinha nenhum lugar na minha vida que eu tinha vivido e que eu realmente me sentia em casa, que eu me sentia em paz. E quando eu fui para Bahia, eu me senti muito íntegra comigo, é como se, além da mágica que é, se você conhece a Bahia, você sabe o que eu tô falando, se você ainda não conhece, eu espero que você possa conhecer em algum momento, porque ela te traz um axé, uma energia muito gostosa. E esse chamado sempre ali, sabe, batendo na porta, falando no meu ouvido. Eu tava vivendo um fluxo legal, mas eu ainda não tava num patamar emocional que eu considerava saudável, né? Simplesmente, eu de um dia para o outro, decidi largar tudo, mais uma vez em Curitiba,
e ir pra Bahia. Vendi todas as coisas da minha casa, que não eram muitas, mas ok, deu ali pra comprar a passagem, fui pra Bahia. Chegando na Bahia, eu fui pra Itacaré. Eu não conhecia absolutamente nada. Eu nunca tinha pisado naquela cidade. Eu tinha uma amiga em comum que eu tinha feito quando eu viajei lá pra Boipeba. Quando eu fiz o voluntariado, eu conheci ela. E ela me recebeu na casa dela. Mas foi aquela coisa assim... Eu tô contando isso com muita leveza, mas juro pra vocês, eu vivi dias muito atormentadores, porque a partir da hora que eu decidi fazer isso, enquanto eu tava vendendo as minhas coisas, eu estava desesperada, pensando, que loucura que eu tô fazendo, por que eu tô fazendo isso? No meio disso, eu fazia orações, meditações, consultas com o tarô, pra entender se eu realmente estava no caminho certo, e tudo me dizia, sim, você está no caminho certo, só que vão ter desafios. E eu pensei, cara, mas eu tô tendo desafio aqui na minha vida. Não tá a melhor vida, né? Por mais que as coisas estejam fluindo, eu não tô me sentindo em casa, não tô confortável. Eu preciso também viver algo novo. E se eu não for agora, quando que eu vou? Uma das grandes perguntas que pairava muito a minha cabeça era: e se não der certo? E se eu me arrepender? E se eu perder tudo que eu tô construindo aqui e não conseguir construir mais nada lá? Mas mesmo assim, é incrível como o meu coração, ele falava, vai. A minha mente falava, fica. E se der errado? Você tá sendo louca. Eu não acredito que você tá fazendo isso. Você já ouviu o termo sobre sincronicidade? Basicamente, o invisível agindo na sua vida. Eu gosto de dizer que não existem coincidências. Para mim, é tudo Deus, o universo, a vida que tá manipulando cada coisinha para você. Então você vai indo de encontro com aquilo que também é para ser seu. Por isso que eu falo que quando você confia, as mágicas acontecem. Porque você vai dando sim e a vida vai dando sim para você. É como um reflexo, sabe? Eu tô aberta e eu vou me jogar nesse desconhecido. Porque eu sei que vai ter algo que vai me ancorar, que vai me sustentar. Eu não acredito que a gente tá sozinha nesse mundo. E eu acredito muito na espiritualidade. E aí olha só as mágicas que foram acontecendo comigo. Aconteceram muitas, mas eu vou compartilhar uma em específico, senão vai ficar um vídeo assim muito longo e talvez você nem queira saber de tudo agora. Vamos direto ao ponto. Antes de ir pra Bahia, eu abri o Instagram, coloquei lá Itacaré e fui vendo tipo marcações e tudo e achei uma loja que tem lá que vende incensos, que se chama Aurora Mística, e eu mandei mensagem para ela no privado perguntando se ela tinha vaga de trabalho. E ela falou que não tinha, era uma época que não era temporada, é uma cidade pequena, a loja era pequena, então ela já tinha uma funcionária, mas ela falou, olha, depende da época que você vir, provavelmente a cidade vai estar mais cheia, vão ter novas oportunidades, se você realmente quer fazer isso, eu acredito que vão ter oportunidades para você aqui. E eu fui, e eu fiz questão de ir lá pessoalmente na loja conhecer, né, a dona da loja, a Dani, inclusive, que eu tenho um carinho muito especial por ela. Eu falei, olha, eu ainda tô precisando, se você souber de alguém, né, pra trabalhar meio período, pra fazer qualquer coisa, eu tô disposta. E ela falou, eu tô precisando de alguém pra me ajudar a preencher os produtos no site, se você tiver interesse, vai ser em tal período, tal. E eu falei, cara, com certeza. E aí eu fui, comecei a ajudar ela. E, magicamente, 2 semanas que eu estava trabalhando com ela, a funcionária dela pediu demissão. Que nem estava nos planos também. Foi de um dia para o outro, ela decidiu ir embora de Itacaré e eu comecei a trabalhar na loja. Fazia 1 mês que eu estava trabalhando na loja, eu amava trabalhar naquela loja. Trabalhei por 2 anos e meio e foi, acho que, o melhor trabalho da minha vida até hoje, fora a Ritos da Alma, que foi a minha marca. Eu digo um trabalho CLT, porque eu me sentia muito conectada com tudo, com todo o universo que tinha dentro daquele ambiente. Então, as pessoas que entravam lá perguntavam se eu era dona da loja, porque eu entendia sobre tudo, porque são coisas que eu estudava, coisas que eu uso, coisas que eu conheço, né? Como cristais, ervas, incenso, tarô, livros, espiritualidade, chakras, tudo isso do universo místico. Inclusive o nome da loja é Aurora Mística, né? E eu estava trabalhando 1 mês e de repente, em uma noite de agosto, entrou
um garoto na loja. Ele entrou procurando um livro e papo vai, papo vem. Ele contou que estava mochilando, tinha quebrado o celular, ele estava com a perna machucada, então ele estava assim, todo judiado, coitadinho, mas muito gente boa, e papo vai, papo vem. A gente ficou mais ou menos umas 2 horas conversando. Era uma época que não tinha tanto cliente, então entrou um ou outro, mas a loja ficou bem vazia e deu a oportunidade pra gente conversar muito. E ele acabou não escolhendo o livro naquele dia. Eu até falei que tinha um livro em casa que uma menina do voluntariado tinha esquecido comigo e que eu podia emprestar pra ele e tal. E ele combinou de ir no outro dia lá na loja. Passou um dia, ele não foi, e aí no outro dia ele foi, e ele me convidou pra ir pra praia. Naquele momento que ele me convidou pra ir pra praia, eu senti como se os anjos cantassem no meu ouvido. Eu senti uma paz, eu senti o meu coração preenchido, como eu não sentia há muito tempo. Na verdade, eu posso dizer com garantia que eu nunca tinha sentido isso na minha vida até aquele momento. Naquela noite, quando eu fui embora, eu me senti totalmente apaixonada, conectada, e fiquei de cara, como assim? Eu conversei com ele um dia, quem é essa pessoa? Eu estava encantada. Sabe quando você sai na rua cantando, sorrindo, com os olhos brilhando? Passou o dia, a gente foi pra praia, a gente se conectou e a gente conversou. E eu falava muitas coisas pra ele e ele me disse assim: nossa, Ruane, eu preciso de uma vida inteira com você pra conhecer tudo que tem aí dentro, né? Porque eu sou bem faladeira e muito profunda e tal. E eu estava extremamente apaixonada, inclusive eu sou apaixonada por ele até hoje. E é sobre isso que eu quero aprofundar um pouquinho mais. Se eu não tivesse ido, se eu não tivesse tomado essa decisão de fazer essa escolha, talvez eu não teria conhecido aquela pessoa. Só que ele estava viajando, mochilando, e ele continuou a viagem dele, a gente ficou muito conectado por alguns anos. Mas o que eu queria contar, e na verdade, se você quer saber um pouco mais dessa história, eu vou pedir que você comente aqui embaixo. Esse garoto, ele não é nada menos que o meu marido hoje em dia. Então, a gente se casou recentemente e que bom que eu fiz essa loucura de abandonar tudo e de ir para lá e de me jogar no desconhecido. E é sobre isso que eu te falei, que as mágicas que acontecem quando você decide tomar uma atitude, uma decisão, por mais difícil que ela seja, quando você diz sim para sua vida, você vai precisar dizer não para muitas coisas. Vão ser pessoas que vão ficar para trás, vão ser situações, trabalho, relacionamentos, amizade, porque tem muita coisa boa te esperando do outro lado do medo. E às vezes você não vai ter apoio de ninguém. Às vezes a sua família, as pessoas que você mais ama vão falar: cara, você tá louca, não faz isso. Como assim você vai abandonar o que você está construindo? Como assim você vai tacar fogo, né, no que já está sendo feito para ir para um novo espaço? Às vezes, essa decisão sua pode ser uma mudança de trabalho. Você está num trabalho que não te traz mais harmonia nos pensamentos, nos sentimentos, mas você ainda escolhe estar por medo. Às vezes, você está num relacionamento que você está empurrando com a barriga já fazem anos, mas você tem medo de soltar essa pessoa porque você acha que você vai ficar sozinha. Podem ser inúmeras situações que você está escolhendo ficar no mesmo lugar por uma segurança que na realidade ela não está te trazendo paz. E uma coisa que eu posso garantir para você é que mudar dói. Você vai precisar passar pelo desconforto, por situações que às vezes vão ser até um perrengue emocional, porque você está construindo uma nova identidade. Cada vez que você faz uma mudança, você já não é mais aquela pessoa que você era. Então, além de conhecer um mundo novo, você vai precisar se reconhecer dentro desse novo mundo. Só que assim, essa bagunça de mudar tudo, de jogar tudo pro alto e recomeçar, ela pode machucar, ela pode sim ser difícil, mas eu te garanto que você ficar no mesmo lugar vai doer muito mais a longo prazo, porque a tua vida ela vai passar de qualquer jeito. Então imagina você passar uma vida quando você estiver velha, né, ou velho, você olhar para trás, porque a gente vai envelhecer, todo mundo vai, você vai, eu vou, enfim, todo mundo vai. Mas você olhar e pensar: caramba, eu desperdicei oportunidades de ter vivido coisas incríveis. Talvez eu teria conhecido o amor da minha vida na Bahia se eu tivesse ido para lá quando eu sentia aquela vontade, mas não, eu preferi ficar aqui, construindo minha marca, consolidando o que já estava fluindo. Eu ficaria mais 4, 5, 10, 20 anos aqui, teria casado com uma outra pessoa que talvez eu gostasse, mas não tanto. Enfim, talvez aquilo que você realmente precisa viver vai acontecer mais para frente.
Mas e se nunca acontecer porque você não dá essa oportunidade? Então eu peço que você comece a prestar atenção onde o seu coração quer te levar e esteja aberta se realmente vale a pena você continuar fazendo a mesma coisa que não está te trazendo harmonia, nem paz, nem equilíbrio emocional, nem equilíbrio mental, apenas por uma segurança, ou se realmente vale a pena você dizer sim para a vida e abrir novas portas e oportunidades e confiar que as sincronicidades vão te encontrar, que as bênçãos vão te encontrar, porque você está sendo corajosa, sabe? E a vida de verdade, ela vai acontecendo quando você confia. Você não precisa ver a escada toda, você precisa ver o primeiro passo. E eu finalizo esse vídeo com uma frase que eu gosto muito, que é: dá o passo que a vida dá o chão. Se você está vivendo alguma situação que está te chamando para uma mudança, deixa aqui nos comentários, vamos trocar essa ideia. Esse vídeo, ele não tem a intenção de fazer com que você largue tudo o que você está vivendo para você fazer uma mudança muito radical, mas ele tem como intenção te inspirar, você perceber onde na sua vida que você está deixando de receber oportunidades grandiosas por medo de viver. Eu te encontro no próximo vídeo.